A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé, mais um tempo de edificação para as nossas vidas. Deus tem falado com você? Você tem crescido a cada dia na graça e no conhecimento? Estas palavras que nós estamos deixando para você têm edificado a sua vida? Deixa aí nos comentários também o que Deus tem falado com você. Hoje nós queremos falar sobre propósito não começa no calendário. Propósito começa no altar. Quero trazer essas 3 próximas ministrações com o propósito de ativação espiritual na tua vida. Nós estamos em 40 dias de jejum e oração, de quebrantamento diante do Senhor. E hoje eu quero ser instrumento de Deus para edificar a tua vida. Então fica com a gente até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Põe atenção nisso. O céu, ele não responde ao seu calendário. O céu responde ao seu altar. Existe uma verdade espiritual que muitos ainda não compreenderam. Deus, ele não se compromete com agendas, ele se compromete com altares. Nós vivemos hoje uma geração que planeja muito, organiza muito, projeta muito, mas consagra pouco. Escreve metas, fazem cronogramas, estabelecem objetivos, mas não constroem altares. E é por isso que muitos vivem em ciclos dolorosos. Começam animados, mas terminam frustrados. Iniciam com força, mas não sustentam o avanço. Sonham alto, mas não experimentam a prosperidade espiritual. Não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, é falta de altar. O propósito de Deus, amados, não começa quando você organiza a sua agenda. O propósito de Deus começa quando você se rende no altar. Hoje, como nós sempre dizemos, estamos na escola do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está nos chamando de volta ao lugar onde o céu governa a terra. O local onde ele domina sobre todas as coisas. E o nome deste lugar é o altar. Então prepara o teu coração e vamos juntos aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios capítulo 16, versículo 3, declara assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou repetir: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A nova versão internacional. Ou talvez na nova Bíblia Viva vai falar assim: peça que Deus abençoe os seus planos e eles darão certo. Quem não quer? Quem não quer que os planos deem certos? Quem não quer que os projetos sejam bem-sucedidos? Declara aí, coloca aí no seu comentário, no comentário aí. Eu quero que os meus planos sejam bem-sucedidos. Amém? Eu sei que você fez muitos planos e o nosso desejo é isso, que os seus planos sejam bem-sucedidos. Essa palavra, ela revela para a gente um princípio eterno. O sucesso em todas as áreas da nossa vida e o sucesso espiritual não nasce do planejamento humano, nasce da consagração. O teu sucesso nasce da consagração, não dos seus planejamentos. É claro que não é o plano que garante o resultado, é o altar que garante o governo de Deus sobre os planos. Põe atenção nisso. Se não temos os nossos planos no altar, os planos viram frustrações. E Deus quer que você realize sonhos, Deus quer que você alcance sucesso nos seus planos, Deus quer que você logre vitórias em todas as áreas da tua vida, mas Ele traz esse despertamento para nós. Sem altar, fica tudo mais difícil. Então, comece analisando, comece consagrando ao Senhor, amém? A chave aqui é consagração,
precede o avanço. Ponha isso como atenção, amém? Consagração precede o avanço. Antes de Deus estabelecer algo, ele primeiro consagra alguém. Antes do avanço, vem o altar. Antes da conquista, vem a rendição. E antes do cumprimento, vem a consagração. Veja aí o padrão espiritual a qual as Sagradas Escrituras nos trazem um bom ensinamento. Antes de Deus usar Abrão ou Abraão, Abraão tomou um posicionamento. Ele construiu um altar. Não foram um, foram vários altares ele construiu ao Senhor. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12 e vamos compartilhar esse texto aqui. Gênesis capítulo 12, a partir do verso de número 1, versículo número 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e vocês serão uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos ao versículo de número 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Versículo de número 8, o texto continua falando: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Põe atenção nisso, queridos. O altar não é um detalhe. O altar é o começo de tudo. O altar é o lugar onde a sua vontade é alinhada com a vontade de Deus. Onde a sua mente, amado e amada, é ajustada ao céu. É no altar que o seu espírito é fortalecido. É no altar que o seu amanhã, que o seu futuro é protegido. Muitos, amados, querem o avanço, mas evitam o altar. Mas existe uma verdade poderosa, uma verdade espiritual que é inegociável. Quem não consagra, não sustenta. O altar, ele nos prepara. O altar, ele prepara você para aquilo que Deus vai liberar. Eu preciso estar pronto para receber aquilo que Deus quer liberar. Eu preciso estar pronto para receber aquilo que Deus sonhou para mim. Amém? O altar é o caminho para o preparo. Amém? Porque Deus, amados, ele não entrega destinos para quem não tem rendição. O altar é lugar de rendição. O altar é lugar de entrega. Então, põe atenção nisso. Deus não abençoa planos independentes. Deus, ele não é um patrocinador de projetos humanos. Ele é o Senhor de vidas rendidas. Planos independentes produzem frustrações, porque não carregam o governo de Deus. A chave está aqui, é quem governa. Sou meu eu? São outros? Ou é o meu Deus que governa? A palavra em Provérbios capítulo 19, versículo 21, vai nos declarar assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso revela para nós algo profundo. Não é o seu plano que determina o seu futuro, é o propósito de Deus que prevalece. Quando você age independente de Deus, você assume um peso que você não foi chamado para carregar. Mas quando você consagra, Deus assume o governo. Jesus Cristo, ele nos ensinou lá no Getsemane esse princípio poderoso. Lucas capítulo 22, versículo 42, ele fala assim: Pai, se queres,
afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Bom, valente da fé, o altar é o lugar onde a sua vontade perde o governo e a vontade de Deus assume. É quando Deus governa tudo, tudo, põe atenção nisso. Quando Deus governa, tudo entra em ordem. Você quer que as coisas se alinhem? Você quer que as coisas entrem em ordem? Então ponha as coisas no altar do Senhor, deixa Ele governar e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. O que é preciso entender? É preciso entender que o altar define a direção. O altar não é apenas um lugar de oração. O altar é um lugar de direção. Quem constrói altar não vive perdido. O salmista, no Salmo de número 25, verso 12, ele declara assim, ó, quem é um homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O altar ativa a sensibilidade espiritual. O altar, ele ativa o discernimento. O altar, ele ativa a clareza. O altar, ele ativa a direção divina. Muitas confusões existem porque muitas decisões foram tomadas distantes do altar ou sem o altar. O altar alinha você com o céu. Quando você vive no altar, você não precisa correr atrás de direção. A direção vem até você. Sabe por quê? Porque Deus governa quem vive rendido. É se render a Ele, aos planos dEle, à vontade dEle. Se renda, coloque os seus planos no altar do Senhor. Antes de colocar na agenda, no calendário, ponha no altar do Senhor. O altar, ele é o lugar onde Deus libera o governo sobre a sua vida. O altar, amado, é um lugar de troca. Você entrega o controle e Deus entrega o governo. Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele declara assim, ó, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. O altar é onde você deixa de viver sobre o governo da alma e passa a viver sobre o governo do Espírito. Sem altar não há governo de Deus. Põe atenção nessa verdade. Amém? Sem altar há esforço, mas não há graça. Há movimento, mas não há direção. Há tentativa, mas não há sustento. Mas com o altar, Deus governa, Deus direciona, Deus sustenta, Deus estabelece. O altar, ele transforma planos humanos em propósitos divinos. Se eu pudesse comparar o altar agora, nesse exato momento, eu poderia dizer para você assim, o altar é como uma torre de controle. Um avião pode ter potência, pode ter estrutura, pode ter combustível, mas sem a autorização da torre do controle, ele não pode decolar com segurança. A torre de controle, amada e amada, ela define quando subir, ela define quando esperar, ela define quando mudar a rota. O altar é o altar de controle espiritual na vida do Filho de Deus. Sem altar, você até se move, mas com o altar, você se move sobre a autorização do céu. E aquilo que nasce sobre a autorização do céu não pode ser interrompido na terra. O futuro que você deseja começa no altar que você constrói hoje. Essa é uma verdade que eu quero deixar para o teu coração. Seu futuro não será definido pelo seu plano. É um choque de realidade. Seu futuro, ele será definido pelo seu nível de consagração ao Senhor, pelo seu nível de altar. Grandes homens e mulheres de Deus tinham algo em comum. Eles tinham altar. Então, o altar é o lugar onde destinos são alinhados, propósitos são ativados,
planos são estabelecidos e o governo de Deus se manifesta. Deus não está procurando pessoas com grandes agendas. Ele está procurando pessoas com grandes altares. Porque quando há altar, há governo. Quando há governo, há direção. E quando há direção, há cumprimento. O céu, amado, o céu, amada, está esperando a sua rendição para liberar o seu destino. Existe um futuro esperando por você. Existe um propósito esperando por você. Existe um nível espiritual esperando por você. Mas ele não começa no seu calendário, ele não começa na sua agenda, ele começa no seu altar. Hoje, Deus está chamando você, valente da fé, para voltar para o altar. Não coloque primeiro o plano, coloque primeiro o altar. Não coloque primeiro o projeto, coloque primeiro a presença. Porque quando o altar é estabelecido, Deus estabelece o resto. Aleluia, amém? O desafio para você hoje, valente da fé, é claro, coloque cada novo dia no altar. Antes de começar o dia, consagre ao Senhor. Antes de decidir, consagre ao Senhor. Antes de agir, consagre ao Senhor. Que o dia de hoje seja um dia de separação para o altar. Tudo que você vier a fazer antes, coloque no altar. Diga hoje ao Senhor, Deus, nada começa sem o teu governo, nada avança sem a tua presença, nada prospera sem o teu altar. Diga a Ele, Deus, eu creio que ao restaurar o altar, o propósito será ativado, porque nunca mais irei esquecer. Põe atenção nisso, valente da fé. Propósito não começa no calendário. Propósito começa no altar. Que Deus fale ao teu coração poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a orar comigo nesta hora. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta hora, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, diante do Teu altar. Queremos, Pai querido, te pedir perdão, Senhor Deus, Pai, porque muitos de nós já estamos com as nossas agendas lotadas, Senhor. Mas nem sequer, Senhor Deus, Pai, pensamos em apresentá-las diante de Ti, Senhor Deus. Pai querido, às vezes nós estamos encontrando lutas, desafios para honrar os compromissos assumidos, Senhor Deus, Pai, por causa de não termos colocado diante de Ti em primeiro lugar. Nos perdoa, Senhor Deus, Pai. Agora apresentamos diante de Ti, Senhor. Toma, Senhor Deus, os projetos. Toma, Senhor Deus, Pai, os sonhos. Toma, Senhor, a nossa agenda em Tuas mãos, Senhor Deus, Pai. Governa o Senhor, ó Pai querido, para a glória do Teu santo nome, dando a direção, Senhor. Se há alguma coisa que nós já colocamos na nossa agenda que não é o Teu propósito, Senhor, que o Senhor possa estar arrancando, impedindo, cancelando, Senhor, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. O que nós desejamos, Pai querido, Pai amado, é nos alinhar diante de Ti. Por isso, Senhor, nós consagramos nesta hora a nossa agenda diante de Ti, Senhor, ó Deus Pai, para a glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que nossos sonhos, projetos, Senhor, que os nossos empreendimentos estejam diante de Ti, Senhor, ó Deus Pai, e que sejam alinhados com os propósitos do Teu coração, ó Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, valentes da fé. Que essa palavra possa ter edificado a tua vida. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se essa mensagem edificou você, compartilhe com alguém, seja instrumento abençoando alguém, amém? E deixe seu comentário. Deixe seu comentário que é importante para nós. E por último, com muita importância, deixe o teu like para que a gente possa prosseguir. Amém? Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé.